Alô, galera, aqui é o professor Keyson Sucesso, trazendo mais um vídeo a pedido de alguns alunos envolvendo cone, tá? Um assunto muito cobrado em escolas militares, Enem. Então eu espero que você curta essa parte teórica com exercício, aproveite bastante essa aula. No final, dá o seu like, ok? Compartilha, se inscreva no canal. Esse canal está crescendo e eu conto com o apoio de todos vocês. Beleza, gente? Sucesso! Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a parte teórica, vamos começar de fato esse conteúdo. Pronto, cone circular reto. Então, se a gente observar, ó, o cone, nós temos aqui o eixo, um eixo fixo, ó, que é chamado de eixo de rotação, ó. A gente tem aqui, ó, um eixo de rotação. E aí, quando a gente coloca um triângulozinho retângulo para girar, ó, em torno de um dos catetos, quando eu dou a rotação de 360 graus, ó, em torno desse eixo, aí a gente vai visualizar, ó, esse cone. Observe que a altura vai ser a distância do vértice, ó, nós chamamos aqui de vértice, que é esse pontinho aqui, até a base, ó. Então isso aqui para mim é chamado de altura. A geratriz, ó, é esse segmento que parte do vértice e toca o extremo da base. Então é chamado de geratriz. E aqui na base você tem um círculo de raio R. Legal? Então, o que é que nós podemos obter nessa primeira ilustração, ó? Olha que legal, o teoremazinho de Pitágoras, ó. Geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais altura ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras ele está presente em muitas situações. A gente aplica bastante esse teorema. Um detalhe importante é que nós, quando planificamos esse cone, ou seja, quando a gente coloca ele aberto no plano, ó, se a gente pegar aqui o cone, ó, e colocar ele aberto, ou seja, eu vou seccionar aqui, ó, então ele vai se comportar como um setor aí, ó, um setor circular com ângulo θ. E o interessante nesse estudo é que a geratriz desse cone ele passa a ser o raio do setor, ó. Olha que interessante. E aqui eu tenho um comprimento 2πr, tá? Então o vértice é o que está fora da base. Beleza? Continuando, nós temos o seguinte. Os outros elementos que atuam, né? A geratriz, como eu já falei, é um segmento, ó, que tenha uma extremidade do vértice do cone e a outra na curva que envolve. Então, o interessante é que quando você pega esse cone e coloca o eixo, o que é que vai acontecer aqui, ó? Tudo isso aqui, ó, é a geratriz, ó. Tá? Então, todo esse movimento. E quando ele fala em superfície lateral, é justamente a região que você tem em volta desse cone. Superfície do cone, quando ele usar esse termo, ele está se referindo à área total. E essa secção meridiana é justamente, ó, o triângulo isósceles que vai ser formado, ó. Porque você vai ter aqui, ó,
Ó, geratriz, geratriz. Aí aqui nós temos altura. E aqui na base o diâmetro, ó. Então essa secção aqui, ó, é justamente essa região aqui, ó. Esse triângulo. E aí eu posso definir que a área da secção é base, que é o diâmetro, ó, vezes a altura, sobre 2, ou seja, RH. Tranquilo? Muito legal. E agora nós temos observações sobre esse cone. O que é que nós vamos fazer? Ó? Nesse cone de revolução, nós já vimos que é válido o teorema de Pitágoras, né? Ó, G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. E aí, essa área lateral, ela pode ser obtida em função do G e do R. Ó. Então, o que é que eu posso pensar? Para efeito de ilustração, a gente aproxima esse cone como se fosse um triângulo. Tá? Um triângulo, ó, onde a base é 2πr e a altura é g. Então, a área lateral, ó, vai ser base vezes altura sobre 2. Ou seja, a área lateral, ó, posso simplificar aqui o 2, πrg. Ok? Aqui na ilustração foi feita por setor, né? Tá? Através de uma regrinha de 3, ó. 2πg é πg ao quadrado, assim como 2πr vai ser a área lateral, ó. Então, fazendo aqui as simplificações, né, ó, esse 2 com esse 2, π com π e g com g, sobrou πrg. Muito bem. Então, aqui fazendo uma comparação, ó, nós sabemos que o comprimento de um arco é justamente, ó, o ângulo vezes o raio, né? Então aqui, ó, o comprimento do arco é o ângulo vezes o raio. Agora, se a gente fizer essa comparação com o que nós queremos, nós vamos ter isso aqui, ó. Aqui é θ, aqui é 2πr e aqui é g. Ou seja, ó, quem está fazendo o papel do L é o 2πr. Quem está fazendo o papel do alfa é o θ. E quem faz o papel do R é o G. Então, θ é 2πr sobre G. Ó. Então, essa forma é para você calcular o ângulo, né? O ângulo, o raio, ou a geratriz. Beleza? Quando a gente fala em área total, a gente vai ter a área lateral mais a área da base. Ó. Como a área da base é a área do círculo, πr2, e a área lateral nós já vimos, que é πrg, coloca π vezes r em evidência, e aí fica g mais r. E o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Ó. 1/3 da área da base vezes a altura. Então, fica 1/3 de πr ao quadrado h. Ok? E aí, para a gente falar do cone equilátero, basta lembrar que a secção meridiana dele é um triângulo equilátero, ou seja, a geratriz é igual ao diâmetro, 2r. Então, o que é que eu faço? Em todas as fórmulas que foram vistas no cone circular reto, onde tem g, eu substituo por 2r. Então, independente de ser equilátero ou não,
a área da base ela é mantida, fica sendo um círculo. Então a área da base é πr2. Quando eu falo em área lateral, eu vou colocar πrg, mas aí como eu já sei que o g vale 2r, então vai ficar 2πr ao quadrado. Na área total, nessa área total, no mesmo procedimento, ó, π vezes r, g mais r. Então, onde tem g, eu posso substituir por 2r. Então, vai ficar 3r vezes πr dá 3πr ao quadrado. Ó. E no caso, com relação à área da secção, meridiana, ó, a área da secção meridiana passa a ser o quê? Passa a ser a base vezes a altura sobre 2. Então, vai ser o diâmetro vezes a altura sobre 2. Fica R vezes H. Só que tem um detalhe. Como aqui eu passo a ter a altura desse triângulo formado aqui, no caso é equilátero, então eu tenho R vezes a altura é lado, raiz de 3 sobre 2. Ó. Então fica R ao quadrado, raiz de 3, ó, porque vai embora esse 2 com esse 2. Tranquilo? Volume. Um terço da área da base, vezes a altura, que é 2R, raiz de 3 sobre 2. Ó. Então, corto 2. Então, vai ficar 1/3 de πr ao cubo, raiz de 3. E com relação ao ângulo, quando ele for equilátero, o θ é 2πr sobre g, mas aí no caso, como o g passa a ser 2r, então ele forma na planificação um semicírculo. Então o ângulo é π. E outro detalhe importante, tá? Ó, nós temos o cone circular reto e nós temos também o cone oblíquo. Quando ele está oblíquo, ele está inclinado, né? Beleza? E também vale lembrar que nós temos a secção transversal de um cone, ó, que seria justamente eu pegar um cone, passar um plano paralelo à base dele e dividir, ó, um cone menor com uma certa distância, ó, esse D passa a ser a altura desse cone menor, o Rzinho, ó, o raio da base menor, esse H, a altura do cone maior, e o Rzão, o raio da base maior. Então, através de uma semelhança, nós vamos obter essas três propriedades. A primeira delas, o argumento é o seguinte, ó, o raio da base menor está para o raio da base maior, assim como a altura do menor está para a altura do maior. Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade envolvendo a área. Ó. Então, estamos relacionando, ó, a área da base menor está para a área da base maior, assim como a altura do menor ao quadrado está para a altura do maior ao quadrado. Só que nesse caso, ó, eu ainda posso escrever
um pouquinho mais, ó. Eu posso colocar tudo ao quadrado, essa razão toda ao quadrado. E posso também dizer que no lugar de D eu posso colocar o Rzinho sobre o Rzão ao quadrado, ó. Tá bom? Pela primeira propriedade, né, ó. Rzinho sobre Rzão não é D sobre H? Então eu posso substituir. Na terceira propriedade, a gente tem que o volume linha, que é o volume do menor, está para o volume do maior, assim como a altura do menor está para a altura do maior ao cubo. Ou eu posso dizer que o volume do menor está para o volume do maior, assim como o raio do menor está para o raio do maior ao cubo. Tá? Então, sempre a razão entre as medidas lineares é uma constante. Pode ser chamada de K. A razão entre áreas vai ser a constante ao quadrado. E também a razão entre volumes é a constante ao cubo. Tá bom? Então, poderia também ser argumentado dessa maneira. Já vista essa parte inicial teórica, nós vamos trabalhar em cima das questões. Então, agora, ó, quando ele fala a geratriz de um cone mede 5 raios de 2. Então, ó, quais foram os dados? É interessante a gente colocar em pauta aqui, ó, os dados, para a gente ter ciência, certeza de fato que nós queremos encontrar. Então, a geratriz, ele diz que mede 5 raios de 2 e a altura 7 centímetros. Então, ele quer, no item A, a área lateral. Percebam que a área lateral é π vezes R vezes G. Essa é a fórmula. Só que olhando para a fórmula, eu percebo que ainda falta o valor da geratriz. Não tem problema, porque nós vamos fazer um desenho. É interessante, ó, para a orientação do que a gente vai fazer. E aí coloque em ação, ó. Então aqui nós vamos calcular o raio, né? Que nós não temos. Então a geratriz, ó, 5 raios de 2, a altura 7, e aí eu vou atrás de definir o valor do raio. Pronto, aplicando a relaçãozinha importante. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Poxa, professor, seguindo essa receita eu consigo entender tudo direitinho. Com certeza, cara aluno. É isso. Então, ó, 5 raios de 2 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais R ao quadrado. Então, aqui vai ficar quanto? Então, para cá, ó. Com isso, nós temos, ó, 5 raios de 2 ao quadrado, fica 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50. 7 ao quadrado dá 49, mais R ao quadrado. Logo, R ao quadrado é igual a 1, portanto, R vale 1. 1 centímetro. Muito bem. Feito isso, eu posso calcular agora a área lateral, que aí fica πRG, π vezes 1 vezes G, ó. Então, fica 5 raios de 2 π centímetros quadrados. Já no item B, ele quer a área total. O que é a área total? É π vezes R, que multiplica G mais R. Como eu já tenho todos os elementos, eu vou fazer apenas a substituição, ó. Então, aqui fica 1. Aí, como o G é 5 raios de 2, ó, mais 1. Então, fica 5 raios de 2 mais 1 vezes π centímetros quadrados. Então, essa é a primeira questão. Então, vamos para a próxima. Já na questão 2, o que ele argumenta? Ó? A altura de um cone circular reto
mede 2 raiz de 21. Então, dados. Inicialmente eu vou colocar aqui as informações. Ó. Dados. Altura, 2 raiz de 21 metros. E o raio da base, 4 metros. Ele quer saber qual é, em radiano, a medida do ângulo central do setor circular que se obtém quando se desenvolve no plano a superfície lateral desse cone. Beleza. Pela relação importante, ó, eu já sei que g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Ó. Então, nessa fórmula, eu tenho condições de encontrar a geratriz. Ó. Então, eu vou substituir o valor da altura, que é 2 raiz de 21 elevado a 2, mais 4 ao quadrado, que é o valor de r. Então, g ao quadrado vai ficar, ó, 4, 2 ao quadrado, 4, vezes 21, 84, mais 16. Ó. Então, essa soma me dá 100, portanto, g vale 10, porque é a raiz quadrada de 100. Ó. Feito isso, eu tenho uma formulazinha do ângulo. Ó. Θ é 2πr sobre g. Olha só. E com isso, eu vou substituir. Ó, 2π vezes r, que é 4, sobre o g, que é 10. Então, simplificando aqui por 2, ó, fica 5, fica 1. Então, eu vou ter 4π sobre 5 radiano. Esse é o ângulo pedido. Tranquilo? Então, vamos para a terceira questão. Ó. Uma questão muito interessante, até porque quando ele coloca para girar em torno de um dos catetos, ou então da própria hipotenusa, a gente vai ter que ver a figura formada, né? Então, nesse caso, ele coloca, ó, considere o triângulo retângulo ABC da figura, tá? Então, eu tenho, ó, AB sendo 6, AC sendo 8. Ele quer determine a área total do sólido obtido pela rotação completa do triângulo em torno de AC. Então, no item A, ele vai girar em torno de AC. Ó. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho esse eixozinho de rotação, tá? E o triângulo vai estar fazendo isso, ó. Pronto, ó. Essa é a situação, ó. C, B e A. Quando ele der um giro, aí você vai visualizar isso aqui, ó. Tá bom? Pronto. Aí o que é que vai acontecer, ó? Esse 6 passa a ser o raio e esse 8 passa a ser a altura. Olha que legal. O triângulo pitagórico, como é que seria esse triângulo pitagórico? Se a gente parar para pensar, ó, o triângulo 3, 4, 5, ele é pitagórico, né? Ó, 3, 4, 5. Então, para que eu mantenha essa ideia do triângulo pitagórico, ó, se eu multiplicar por 2, ó, eu vou ter 6, eu vou ter 8, eu vou ter 10. Ó. Então, continua mantido o teorema de Pitágoras. Se eu multiplicar por 3, ó, eu vou ter 9, ó, eu vou ter 12 e eu vou ter 15. Ó. Continua mantido, porque 15 ao quadrado, 225, é igual, ó, 12 ao quadrado, 144, mais 9 ao quadrado, 81. 144 mais 81, 225. Então, com essa ideia, com certeza a geratriz vai ser 10. 10 centímetros. Logo, a área total passa a ser o quê? Π vezes
R, G mais R. Ó. Como eu já tenho o valor do raio e da geratriz, agora é só substituir. Então fica, ó, 6, o G vale 10, mais 6. Então, ó, a área total, 6π vezes 16, que vai me dar 96π centímetros quadrados. Agora observe que já no item B, ele quer que gire em torno de AB. Então, ou seja, eu vou ter um eixozinho assim, ó. Eu vou ter um eixo de rotação assim, nesse padrão. E não tem problema, porque eu vou pegar esse triângulo, ó. Vou só diminuir aqui o tamanho, mas tendo a mesma essência. Então aqui, ó, é o C, o A e aqui é o B. Olha só, coloca para girar, então vai ficar assim, ó. Olha que interessante. Então, na primeira situação, o 8 ele fazia o papel da altura. Agora ele passa a ser o raio, ó. O raio passa a ser 8 e a altura passa a ser 6, ó. E de fato, seguindo a mesma ideia aqui do pitagórico, a geratriz continua sendo 10. Ora, então a área total vai ser π vezes R, G mais R, ó. Então vai ficar π vezes 8, G, que é 10, mais 8, ó. Então a área total fica 8π vezes 18, ó, que vai me dar 144 π centímetros quadrados. Ok? Já na quarta questão, ele argumenta assim, ó, determine a altura de um chapéu de cartolina de forma cônica, construído a partir de um setor, ó. Então ele está dizendo, ó, cônico, ó, a partir de um setor. Então aqui tem uma interpretaçãozinha legal, ó. Ele está me dando o ângulo central, que é 120. Então, de um setor circular de raio 15. Então, o raio do setor, quem faz o papel dele é o G, ó. Não esqueçam isso, ó. Muito importante essa dica, ó. Quando eu tenho um cone e faço a planificação do cone, o que é geratriz passa a ser raio do setor. Tá bom? Pronto, ele quer saber a altura. Beleza. Só que esse ângulo de 120 graus, eu vou transformar ele para radiano. Então, vou multiplicar por π e dividir por 180. Ó. Corto 0. Se simplificarmos por 6, vai ficar 2π sobre 3, ó, radiano. E aí já me vem à mente a fórmula θ 2πr sobre G, ó. Então, 2π sobre 3 é igual a 2πr sobre o G, que é 15. Posso, ó, 2π com 2π, por 3 aqui fica 1 e fica 5. Cruz credo, ó, portanto, R é igual a 5 centímetros. Ora, mas aí eu tenho uma relação importante, ó. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado, que me dá o suporte para encontrar qualquer um desses três elementos. Então, como o G é 15, então fica 15 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ó. 225 é igual a H ao quadrado
mais 25. Logo, a altura ao quadrado fica 200. Então, o h é a raiz de 200. Como 200 é 100 vezes 2, então vai ficar 10 raiz de 2. Ó. Ok? Vamos para a quinta. Calcule a área total e o volume de um cone equilátero, sabendo que a área lateral, ó, então ele me deu a área lateral, 24 pi centímetros quadrados. Ó. A área lateral é 2 pi r ao quadrado. Então eu vou igualar, ó, 2 pi r ao quadrado vai ser igual a 24 pi. Então, simplificando aqui o pi com pi por 2, então r ao quadrado é 12. Logo, r é a raiz de 12, que fica 2 raiz de 3 centímetros. Então, como é que eu faço para achar a área total? A área total vai ser quem? Vai ser 3 pi r ao quadrado. Porque nós sabemos, ó, que a área total, né, πr, g mais r, isso do circular reto. Mas como o g vale 2r, ó, então 2r aqui, ó, mais r dá 3r vezes πr, 3 πr ao quadrado. Então vamos substituir, ó. Então a área total vai ficar 3 pi, r ao quadrado é 12, logo 36 pi centímetros quadrados. E o volume? O volume, você sabe que é 1/3 de π r ao quadrado vezes a altura que ficou sendo r raiz de 3. Então vai ficar 1/3 de π r ao cubo raiz de 3. Substituindo o valor do r, eu vou ter, ó, 2 raiz de 3 ao cubo vezes a raiz de 3. Então fica 1/3 de π, aí 2 à terceira dá 8. Raiz de 3 à terceira é 3 raiz de 3 vezes a raiz de 3. Ó. Logo eu posso cortar esse 3 com esse 3. E aí o produto dessas duas raízes vai me dar 3 vezes 8, 24 pi centímetros cúbicos. E para concluirmos, nós temos agora uma situação, ó, em que envolve, ó, um copo cujo interior tem o formato de um cone estava cheio de licor. Ao degustar o licor, observou-se que após o primeiro gole, a altura do líquido ficou reduzida à metade. O volume de licor ingerido no primeiro gole corresponde a uma fração do volume inicial. Então, sabendo que o volume do cone é dado por π sobre 3 vezes r ao quadrado vezes a altura, essa fração é... Então, nós temos a seguinte situação. Ó. Nós temos aqui um cone. Tá? Ele tem uma certa altura. E aí, o que é que vai acontecer? Ele está com licor. A pessoa foi, deu um gole e atingiu a altura pela metade, ó. Atingiu a metade dela. Então ele quer saber o seguinte. Eu vou chamar de V
o volume dele cheio. E vou chamar de V' o volume do que sobra. Então eu posso dizer assim, ó, V, que é o volume dele todo, vai está para o volume do pequenininho, assim como a altura dele está para a altura do menor ao cubo. Então, V sobre V'. Aqui eu tenho divisão de frações, ó, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, ó. Posso simplificar. Logo eu vou obter, ó, que o volume do maior sobre o volume do menor vai ser igual a 2, a terceira que por sua vez é 8. Aí eu vou trocar de lugar, ó. Então, volume, linha, ó, vai ser o volume do maior sobre 8. Ou seja, essa parte menor ficou 1/8 de V. Ou seja, se ficou 1/8, é porque com o gole ele tomou o quê, ó? 7/8. Tá? Então, ele quer saber, ó, o volume de licor ingerido no primeiro gole. Corresponde a que fração? A 7/8. Porque já que a parte menor ficou 1/8 de V, se a gente somar 1/8 de V com 7/8 de V, a gente vai ter o próprio V, que é a parte inteira. Então, como ele quer saber a fração, ó, 7/8. Então, espero que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Sucesso total. Valeu, gente! Tamo junto, hein?